Em São Luís acontece desde ontem a primeira conferência de políticas penitenciárias do Estado. O repórter Vônias Mascarenhas tem as informações. Bom dia, Vônias. Bom dia, Natália. O objetivo do evento é desenvolver ações e elevar competências humanas não apenas dos servidores do sistema carcerário, mas também dos interessados em conhecer melhor o sistema carcerário, as políticas e os procedimentos através da Lei de Execuções Penais. A primeira conferência de políticas penitenciárias do Maranhão vai contar com palestrantes de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e do próprio Maranhão. Esse evento faz parte do plano de emergência do governo estadual para superar a crise no sistema prisional do Estado. As autoridades identificaram como um dos principais problemas a terceirização da segurança do complexo penitenciário em todo o Estado. Por isso, os 120 agentes penitenciários que foram aprovados no último concurso em 2013 já estão sendo chamados para ocupar as vagas no sistema penitenciário maranhense. Atualmente, a segurança do complexo penitenciário de Pedrinhas está sendo realizada por homens da Força Nacional de Segurança e do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Natália. Obrigada, Vônias. Na noite de ontem, policiais e bombeiros militares fizeram uma manifestação em frente ao Palácio dos Leões. A categoria promete paralisação geral dia 19 deste mês, na próxima quarta-feira. Os militares reivindicam a inclusão da categoria no plano de cargos e carreiras anunciado pela governadora e querem ainda que seja incluído o aumento de 7% prometido a todo o funcionalismo público. Eles fizeram um grande apitaço em frente à sede do Poder Executivo estadual. O Hospital Universitário Presidente Dutra lembrou ontem o Dia Mundial do Rim com orientações à população. Os cuidados com a saúde podem evitar doenças renais. A doença renal crônica comete 500 milhões de pessoas no mundo inteiro. Pessoas como o motorista Wellington Luiz dos Pastos, que após descobrir a doença, teve a vida transformada numa batalha diária pela saúde. Eu sou diabético, né, e ela já atingiu vários órgãos meus. E por último agora ela atingiu meu rins. Aí eu estou aqui fazendo tratamento e estou na expectativa de transplantar. E estou aí nessa vida que você sabe aqui, que é uma luta. Mas acima de Deus não tem ninguém, é só Ele mesmo. E eu vou conseguir fazer o transplante. Assim como seu Wellington, a cada ano 21 mil brasileiros iniciam a diálise. A estimativa do Ministério da Saúde é de que 5% da população sofre algum grau da doença renal. Para tentar conscientizar a população sobre os cuidados necessários para se evitar a doença renal crônica, a Sociedade Brasileira de Nefrologia realizou o Dia Mundial do Rim, seguindo o calendário mundial do evento. A ideia é mostrar que 1 em cada 10 pessoas possui a doença, que costuma ser silenciosa. Quem esteve no Hospital Universitário Presidente Dutra tirou medidas como peso, altura e pressão arterial e recebeu folhetos informativos sobre como se evitar a doença. É fácil fazer o diagnóstico de diabetes, né? É só dosar a glicose. E para você fazer o diagnóstico da doença renal, basta você também, quando fizer a glicose, faça a dosagem da creatinina. É um exame simples, barato, a gente aplica algumas fórmulas matemáticas em cima desse resultado, para aquele indivíduo, e nós podemos estimar quanto o rim está funcionando. E se a doença foi detectada precocemente, nós podemos, em vez do doente amanhã ele pré-mundial, ele pode demorar 10 anos e quem sabe, em alguma situação, ele pode até reverter a doença. Então, medicina é prevenção. No Maranhão, 1.600 pessoas são portadoras de doença renal crônica e pelo menos 3 vezes durante a semana tem que se submeter a sessões como esta, onde esse tipo de máquina faz a filtragem do sangue. No Maranhão, 4 unidades de saúde têm a habilitação para tratar de doença renal crônica, mas apenas uma, o Hospital Presidente Dutra, é capaz de fazer transplantes de rins. Aqui, desde o ano 2000, já foram feitos 412 transplantes. Outras 229 pessoas ainda aguardam na fila de espera. A professora Meire Lúcia Pacheco conseguiu um novo rim. Ela é hipertensa e em 2001 foi se consultar do coração. E, por acaso, acabou descobrindo que tinha a doença. De lá para cá, foram 12 anos de luta, que felizmente teve um final feliz. Durante os 12 anos foi uma luta árdua, que é uma luta também dos meus colegas que ainda estão na máquina.
porque são dias, no meu caso era segunda, quartas e sextas, que eu fazia pela manhã, então são dias de compromisso, aquele compromisso que você não pode perder. Hoje em dia, com o transplante, já existe uma sensação de liberdade. Essa é a sensação que eu posso dizer para você, de liberdade. Uma sensação que eu posso passar pela segunda, pela quarta e pela sexta de manhã, sem estar com o meu emocional abalado de ter que ir para uma sessão de hemodiálise. E é o que eu espero, sinceramente, que todos os meus colegas alcancem, um transplante renal. Os destaques da última sessão plenária da semana, a ampliação da ferrovia Carajás, os números da violência contra a mulher e a possível privatização da CAEMA repercutiram entre os parlamentares. Acompanhe. A reunião ocorrida no comando da Polícia Militar envolvendo as associações da PM no estado foi um dos assuntos debatidos pelo deputado Zé Carlos. O destaque maior, senhor presidente, que eu quero fazer é pelo comportamento do comandante-geral, Coronel Zanoni. Primeira vez em que tive contato com ele, mas posso dar o testemunho de uma atitude correta, uma atitude inclusive corajosa, de trazer para o comando-geral essas reivindicações, ser tratada pelo comando-geral, que representa realmente a tropa maranhense. Portanto, legitimar essas reivindicações, dar atenção a essas reivindicações é uma obrigação. O projeto legislativo que deve beneficiar o consórcio dos municípios que vivem às margens da ferrovia Carajás foi o tema do pronunciamento do deputado Estênio Rezende. A pavimentação da estrada que atende a região foi um dos destaques do pronunciamento. Essa estrada, na verdade, ela beneficia toda esta região de Santa Inês, de Tufilândia, Alto Alegre do Pindaré e, sem dúvida nenhuma, da população vizinha. Ela, além de beneficiar, ela é uma estrada que tem um percurso mais reto. E, portanto, vai, sem dúvida nenhuma, diminuir em muito, vai diminuir em muito, não só a distância, como também as possibilidades de acidente. Haja visto que a estrada que une Santa Luzia a Alto Alegre é uma estrada que tem muitas curvas. O deputado André Fufuca apoiou o projeto de autoria do deputado Estênio Rezende, referente à construção de rodovias para as cidades que são afetadas pela estrada de ferro Carajás. Essa iniciativa é salutar, é uma iniciativa antiga de outras legislaturas, inclusive começou com a doutora Janice Brade, que também teve essa iniciativa, e pode contar com o nosso apoio. E eu peço, deputado Estênio, que Vossa Excelência amplie esse projeto, ampliando de Santa Inês a Casa Redonda, que da entrada da BR a 6 quilômetros de Buriticupu. Então, nós ligaríamos ali duas regiões distintas, ligaríamos ali 4 municípios e, em número de pessoas, ligaríamos mais de 200 mil pessoas por uma estrada, por uma via que já é fato, já é concreta. A Vale mesmo, por diversas vezes, fez aquela estrada. Vossa Excelência, como morador ali perto, é conhecedor disso. E nós viemos aqui pedir que aumente esse projeto para que mais pessoas possam ser beneficiadas. A pesquisa publicada pela Vara de Combate à Violência contra a Mulher foi um dos temas comentados pelo deputado Roberto Costa. E essa pesquisa é importante porque ela retrata todo o quadro hoje existente em relação a essa problemática enfrentada no Maranhão. A pesquisa, inclusive, demonstrou um aumento considerável das denúncias, mas, acima de tudo, das decisões que foram proferidas pelo tribunal no sentido de assegurar as medidas protetivas que são fundamentais após a violência cometida por elas, sofrida por elas. Então, são dados importantes que foram divulgados ontem e que necessitam realmente de uma ampla divulgação para que a gente possa mudar
essa cultura que existe ainda, principalmente nos estados nordestinos. A violência contra a mulher continuou em debate, dessa vez através do discurso da deputada Elisiane Gama. A parlamentar analisou os dados da pesquisa divulgada pelo Judiciário, diagnosticando a situação de violência doméstica em São Luís. Os dados que foram apresentados pela corregedora doutora Nelma Sarney, na verdade, apresenta uma preocupação e que não há muita novidade, se você faz um comparativo em relação a outros estados brasileiros, é que a concentração de mulheres violentadas está nessa faixa etária de 26 a 34 anos de idade, que, aliás, é basicamente a mesma concentração do maior percentual do homem agressor. O projeto de abertura de licitação da CAEMA para terceirização de seus serviços foi debatido pelo deputado Max Barros. O parlamentar destacou que nenhum funcionário efetivo da CAEMA será demitido. Em primeiro plano, o que o presidente da CAEMA me esclareceu é que estão sendo feitos estudos, os estudos estão bastante avançados, mas não existe nenhum contrato. Existe pré-editais que estão sendo estudados pela CAEMA, para depois que esses editais estiverem concluídos pela CAEMA, eles vão ser submetidos para a comissão de licitação e lá poderão ser alterados. Quer dizer, não existe contrato, não existe ainda nenhum edital definitivo. Com esse contrato, nenhum funcionário da CAEMA efetivo será demitido. É uma garantia que os funcionários da CAEMA, a diretoria da CAEMA dá para a Assembleia Legislativa. Nenhum funcionário efetivo da CAEMA vai ser demitido. Até porque esse é o maior patrimônio da CAEMA. Os deputados Rubens Pereira Júnior, Marcelo Tavares e Bira do Pindaré contestaram o discurso do deputado Max Barros. Não é privatização, porque na privatização seria uma venda. O Estado receberia por isso. Neste caso, o Estado vai pagar. Não é um aluguel, porque no aluguel o Estado também receberia. Não é um arrendamento. De fato, é uma figura jurídica difícil de ser conceituada. Mas o mais assustador, e isso o deputado Max Barros não explicou, é justamente a origem desse contrato. Deputado, em momento algum nós afirmamos que já há um contrato assinado. O que nos chegou foi a denúncia de que há uma elaboração de um edital feita pela empresa que será vencedora. Entendam, vai haver licitação formalmente. Quem elaborou o edital? Não foi a CPL e a CAEMA, como formalmente querem fazer crer. Quem elaborou foi a empresa. E vejam, essas coisas sempre vazam. Chegou até o gabinete da oposição. Não estão fazendo uma privatização para melhorar a qualidade do serviço público. Aqui não há garantia de investimento, nada dessa empresa. Não vai melhorar a qualidade a quantidade da água a ser oferecida. Não vai melhorar a qualidade da água a ser oferecida, não vai melhorar a tarifa que o consumidor paga, não vai ampliar a rede coletora de esgoto, nada disso será feito. Somente o Estado vai pagar 200 milhões para essa empresa. Porque aqui foi dito que não serão demitidos. Mas o que serão dos funcionários da CAEMA? Toda a terceirização desvaloriza a mão de obra dos servidores. Eles não vão ter mais valor nenhum. Eles não vão servir mais para nada, porque quem vai fazer o serviço são os indicados politicamente da empresa contratada. Tudo como cabo eleitoral contratado para trabalhar dentro da empresa. É assim que funciona, gente. Alunos do projeto Ensino Médio Inovador do município de Pastos Bons, interior do estado, visitaram ontem as dependências da Assembleia Legislativa. A ideia do programa é exatamente incentivar as redes estaduais de educação a criar iniciativas inovadoras para o ensino médio. Eles vieram de longe, do município de Pastos Bons, a 575 quilômetros de São Luís, para conhecer as instalações da Assembleia Legislativa do Maranhão. Alunos, professores e gestores do Centro de Ensino Governador João Castelo, escola pública da rede estadual de ensino, conheceram os pontos mais importantes do prédio, passaram pela Praça do Rangedor, da galeria, assistiram à sessão plenária e receberam as boas-vindas dos parlamentares. Também registramos a presença dos alunos do Centro de Ensino Médio Governador João Castelo, do município de Pastos Bons, sob a liderança do presidente do Grêmio Estudantil, Jackson Coelho. Também sejam bem-vindos. Queria mais uma vez
reforçar o registro que foi feito anteriormente dos alunos da Escola de Ensino Governador João Castelo de Pastos Bons, que está visitando aqui esta casa, na figura da senhora Deusirei Mendes da Silva e dos professores Genesildo Milhomem da Costa, Maria Celeste Camapum, e o presidente do Grêmio Estudantil, o Jackson Coelho de Souza Rodrigues. A importância desses alunos visitarem a Assembleia, conhecer esta casa, o seu funcionamento, seus deputados, demonstra um interesse importante no exercício da cidadania, que é realmente saber como funciona e poder acompanhar e poder cobrar da Assembleia Legislativa o seu perfeito cumprimento do papel. Portanto, parabéns a essa juventude que cedo realmente tem esse senso cívico de conhecer a sua legislatura. É a primeira vez que muitos deles visitam a capital e o Legislativo, de onde saem as leis e as grandes discussões políticas do Estado. A gente vê, tem muita gente que pensa que deputado não faz nada, mas eu acho que faz. Muitos deles estão buscando muita coisa, coisas importantes para nós, nosso Estado, e somente na educação, que eles estão tentando relevar essa educação, porque nosso Estado é um Estado que investe tanto em educação, mas no futuro não dá nada, não concretiza a educação de um modo certo. A vinda dos alunos à Casa Legislativa faz parte do PROEM, Projeto do Ensino Médio Inovador, um programa que tem a intenção de incentivar as redes estaduais de educação a criar iniciativas para o ensino médio. 90% dos alunos que estão com a gente aqui, eles não conhecem a capital. Não conhece a capital, não sabe como é que funciona. E aí a gente primou dessa vez, já fez outros passeios em outros anos, mas esse ano a gente primou para vir a São Luís, na questão deles conhecerem, conhecer a capital, já que também são maranhenses e tudo, porque as limitações deles são muitas, A gente mora no interior e são muito limitados. O Salão Nobre, lugar onde ficam os quadros de todos os ex-presidentes da Assembleia Legislativa, também foi visitado. Por fim, o grupo conheceu as dependências do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, localizado também no sítio do Rangedor. O complexo foi inaugurado recentemente, no dia 17 de fevereiro deste ano. Os alunos foram recepcionados pela coordenadora de jornalismo, Cristiane Moraes, que explicou todo o funcionamento da TV e apresentou também as novas instalações, os estúdios da rádio e o auditório Neiva Moreira, de onde assistiram um vídeo institucional produzido pela TV Assembleia. A ideia é fazer com que a visita ao Legislativo ganhe repercussão na sala de aula. Com certeza. O nosso maior objetivo é fazer com que o aluno desperte nele esse valor crítico, que possa analisar e que isso possa crescer na pessoa dele. Esse valor também é cultural, já que nós estamos fazendo parte de um Estado muito rico nesse fator. No próximo bloco, os prazos para o recadastramento biométrico em São Luís, mais de 165 mil eleitores podem ter o título cancelado. E mais, na capital, uma exposição homenageia mulheres ilustres da história maranhense. Não sai daí, a gente volta já. Se na faixa alguém chegou, parou. Se a mamãe disse alô, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. E aí, já conversou com seu filho sobre de onde vêm os bebês? Aquela história da sementinha, eu acho que fica mais próximo da realidade. E sobre o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser veterinário de
bicho grande. Sobre sexo já falaram? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? O crack cobra um preço muito alto. Você está a fim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack. É possível vencer. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão homologou ontem o resultado do processo de recadastramento biométrico em São Luís. O sistema apontou que 165.961 eleitores podem ter o título cancelado. Até o fim de dezembro de 2013, dos 677 mil eleitores aptos a votar na última eleição na capital, pouco mais de 490 mil fizeram recadastramento biométrico e 185.401 mil ficaram em situação irregular. De janeiro até ontem, 19.710 eleitores fizeram o recadastramento. O prazo para a regularização vai até o dia 7 de maio. A semana de renegociação de dívidas está movimentando clientes, que são consumidores, e empresas em um shopping da capital. Quem quiser orientação, quitar as pendências e ter de volta a saúde financeira, o PROCON alerta que os atendimentos vão até amanhã, Dia do Consumidor. Os atendimentos feitos neste shopping de São Luís são para renegociação de dívidas entre consumidores e empresas. A expectativa é de que mais de 3 mil pessoas aproveitem a semana de renegociação de dívidas para se livrar das pendências. Um dos beneficiados pelo serviço foi o Wendel, que há anos tem contas atrasadas em uma operadora de telefonia celular e desde então passa por dificuldades financeiras. Com certeza é bom para ajudar as pessoas que às vezes estão muito endividadas e não tem como pagar, e um evento desse é muito importante para nós que queremos estar em dia, né, com nossos débitos. De acordo com o PROCON, 85% dos casos são solucionados e as dúvidas esclarecidas. Instituições financeiras e 10 empresas do segmento comércio varejista, telefonia fixa e celular e TV por assinatura, além da Companhia Energética do Maranhão, a SEMAI, o SPC e Serasa, participam da ação que acontece até o dia 15 de março, Dia do Consumidor. Por isso a nomenclatura consumo consciente. O PROCON ele não é contra o consumo. O consumo é bom para a economia. O problema é quando esse consumo não é feito com meio consciente. Então é importante que aquele consumidor veja se, ao adquirir aquele produto tão sonhado que ele quer, se o orçamento, cabe no orçamento dele, se não é melhor ele esperar um pouco e pagar à vista do que fazer parcelado por causa da taxa de juros. É ele saber consumir. A ideia dessa campanha é que ele aprender o consumidor a se utilizar do crédito e ao consumir de uma maneira eficiente. E, inclusive, a gente está fazendo desde para as crianças, porque saber se aquele público infantil, se realmente é necessário ele ter aquele tênis para ele ser uma melhor pessoa ou se isso é tão importante assim. É isso que a gente está querendo colocar na cabeça da população para aprender a consumir, um consumo consciente. O tema deste ano é Consumo Consciente, saia do quadro de superendividamento. Para participar, o interessado em quitar suas dívidas deve trazer RG, CPF, comprovantes de pagamento ou comprovante de renda. Quem está nas filas se mostra confiante em chegar a um acordo com os credores e ter de volta o nome limpo na praça. Vai resolver o problema de cada um de nós, né? É isso. Voltar aí a ter nome limpo. Exatamente, é. O PROCON orienta que a melhor alternativa para não se endividar é se planejar e não gastar em excesso. E o principal, colocar as contas, os gastos e o orçamento na ponta do lápis. O primeiro passo realmente é esse, é colocar na ponta do lápis exatamente quanto você está devendo, qual é o seu orçamento, quanto é que você ganha. Você fazendo esse balanço, você vai poder aí ver quanto daquele seu orçamento você vai poder comprometer. Lembrando que tem alguns valores que você não pode comprometer, né? A conta de água, de luz, o seu aluguel. Então você tem, antes de realizar uma dívida, você tem que ter muito cuidado com isso. E aqui, para fazer essa renegociação, o consumidor basta vir aqui com seus documentos pessoais, que a gente vai atendê-lo, vai tirar a dúvida, vai esclarecer tudo para ele, para que ele possa sair da melhor forma possível e mais consciente. Na Fundação da Memória Republicana, em São Luís, uma exposição homenageia mulheres ilustres da história maranhense. Uma oportunidade de conhecer trajetórias de lutas diversas de 13 personalidades femininas que marcaram época no Maranhão.
Elas quebraram preconceitos e padrões em uma época em que o papel da mulher estava restrito às tarefas do lar, em administrar a casa e cuidar da educação dos filhos. A exposição Mulher em Destaque, aberta ao público na Fundação da Memória Republicana em São Luís, retrata mulheres que contribuíram para a construção da sociedade maranhense. Visitar a exposição coloca o público de frente com um acervo histórico de mulheres com trajetórias de lutas diversas, uma oportunidade que o visitante tem até o dia 28 de março de mergulhar no universo feminino de 13 mulheres que influenciaram para sempre a história do Maranhão. É uma exposição extremamente atraente pela oportunidade de nós visitarmos as nossas origens. O povo brasileiro e o povo maranhense em especial precisa conhecer um pouco mais sobre a origem, talvez para resgatar uma coisa que nos falta, que é a vontade, que é o orgulho de sermos maranhenses. Então aqui a gente tem mulheres que estouraram no mundo. A gente tem uma Maria Firmina, que é maranhense, que é a primeira romancista brasileira. A gente tem uma Elza Pacheco, que é filóloga, a primeira maranhense, na verdade a primeira pessoa a tornar-se doutora em Lisboa, a primeira mulher. Então aqui nós temos uma gama de mulheres que revolucionou naquela época a história da desigualdade feminina. No passeio, se pode conhecer mais sobre Lia Varela. A educadora foi a primeira e até hoje única mulher a ocupar a presidência da Câmara de Vereadores de São Luís. Lia Varela também foi a primeira prefeita mulher da capital. Em destaque também está Maria Aragão. A médica ativista entregou-se às causas sociais, lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Motivo de inspiração para a jovem estudante Tainá, que sonha seguir carreira na medicina. É uma inspiração, ainda mais para a gente que não conhecia a história dela, né? A gente que não tem o conhecimento, porque muitos não têm o conhecimento de onde é de chegar aqui. E a gente está tendo a oportunidade, né, de conhecer, e é uma inspiração, que elas lutaram para chegar onde a gente está hoje. Este varal exposto faz uma retrospectiva e conta a história de como surgiu o Dia Internacional da Mulher, fruto de manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho. Na exposição, estes alunos de uma escola da rede estadual de ensino e professores reconhecem mulheres que escreveram a história com sua vida e deixaram um legado de participação, solidariedade e amor. Mulheres que viveram e lutaram por conquistas e pela liberdade de serem elas mesmas. Eu considero de suma importância uma atividade como essa, porque os alunos eles saem daquele ostracismo que é a sala de aula e têm um conhecimento mais amplo. Nós sabemos que, infelizmente, a maioria dos nossos jovens não conhece nossos museus, não conhece nossos teatros, não conhece a história do Maranhão. E se não conhece a história do Maranhão, que dirá das mulheres, que em uma época elas quase nem tiveram significado. Eram consideradas segundo sexo, não tinham nem vez, nem voz, até porque não votavam. Então isso aí é de suma importância, até para que eles possam valorizar o trabalho dessas mulheres e, consequentemente, das mulheres que fazem parte da vida deles. Entre elas as educadoras, que somos nós, né? Que vivemos aí, às vezes, muitas vezes esquecidas, né? Pela sociedade, pelos políticos, por todo mundo, né? Eu acho muito importante, porque se não fossem as mulheres, a gente não seria vivo, né? Não teria homens, não teria ninguém. E assim, eu acho muito gratificante, principalmente aqui no Maranhão, essas mulheres que revolucionaram, médicas, advogadas, entendeu? E muito gratificante ser entrevistado por uma repórter. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês e falar sobre as mulheres, e de estar aqui nessa exposição muito maravilhosa que é sobre as mulheres. Os retratos da exposição, feitos a partir das fotografias das homenageadas, também estão expostos em versão digital no site da Fundação da Memória Republicana, que é o www.fmrb.ma.gov.br. O portal da Assembleia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você.